Vamos continuar nosso curso aqui de Filosofia da Ciência e hoje vamos conversar sobre a relação entre ciência e indução, que é um tema muito importante, né? E os tópicos que vamos abordar na aula de hoje é o modelo ingênuo da ciência, a dedução e indução, vamos falar sobre esses modos de raciocínio, né? Um pouquinho de lógica, é um assunto que tem a ver com lógica, né? E o problema da indução, certo? E a relação disso tudo com a ciência. Vamos ver a aula, começar aqui. Então, o primeiro tópico aí, uma visão inicial da ciência, né, que eu chamo aí de indutivismo ingênuo. Se perguntarmos a pessoas fora de um curso de filosofia da ciência, né, fora do meu curso, claro, né, como a ciência funciona, a resposta da maioria delas se pareceria muito com esta interpretação básica da ciência. Um observador neutro, sem ideias preconcebidas, realiza uma série de experimentos, observando e registrando cuidadosamente os resultados, e, se os resultados concordarem entre si, ele retira dali uma prova conclusiva, descobre assim uma lei da natureza e dá um desfecho definitivo ao assunto. O cientista respondeu, acabou-se, ninguém questiona mais, né? Será que a ciência funciona assim? A gente vai ver que essa visão tem sérios problemas, né? Essa compreensão de ciência tem sérios problemas. Como um cientista, vamos começar a introduzir os problemas agora, né? Como um cientista parte de uma observação de uma série de eventos singulares, e termina com uma conclusão universal sobre o funcionamento da natureza. Como é que isso acontece? Vamos analisar mais de perto, né? Então, indução e generalização. Esta explicação inicial da ciência depende de um modo de raciocínio chamado de indução. Vai ser um tema muito importante na aula de hoje, né? A indução é um raciocínio que parte de exemplos singulares e alcança uma conclusão universal, realizando a ferramenta que ele utiliza é uma generalização da observação, tá certo? Então se classifica isso como uma generalização, você parte de exemplos singulares para uma conclusão universal que estaria acima, né? Numericamente acima, digamos assim, incluiria tudo, tá certo? Universal significa incluir tudo, sem exceção. Então como é possível partir do singular para o universal através de uma generalização? Um esquema dos passos de uma indução utilizada na ciência seria da seguinte maneira, né? Um grande número de observações individuais seria o primeiro passo, sob uma grande variedade de condições diferentes seria o segundo passo, né? O segundo pré-requisito, digamos assim. E 3, nenhuma observação está em conflito com as outras, leva à formulação de uma lei universal, que seria o passo 4. Então, precisa de um grande número de observações, uma grande variedade de condições, nenhuma observação pode estar em conflito com a outra e, finalmente, isso leva à formulação de uma lei universal. Esse é o esquema de como é que a indução funcionaria na ciência. O passo 4 é a generalização, né, que eu já tinha falado ali em cima, que é o passo que leva à conclusão, né? A tarefa da ciência, no entanto, não é apenas de criar as leis universais, é também de derivar previsões e explicações para casos particulares. Neste caso, a ciência utilizaria o modo de raciocínio imposto à indução, a dedução, que parte de uma regra geral e conclui uma aplicação singular. Então, a ciência chega na lei universal usando a generalização, mas quando chega lá ela precisa fazer previsões de casos em particular, né? A essas previsões se utiliza o movimento contrário à indução, né? O raciocínio contrário, que é a dedução. Dedução contra a indução, né? A indução parte do singular para o universal, a dedução parte do universal para o singular. Vamos ver aí um esqueminha que eu preparei aqui, né? Então, observações iniciais, através da indução, né? Com a generalização se leva a leis e teorias, depois com a dedução se faz o movimento contrário e chega-se em previsões e explicações particulares. Tá legal o esqueminha aí? Acho que até agora está dando para acompanhar uma boa aula, né? Vamos continuar. Então, do singular ao universal e de volta, né? Vamos abordar com um pouco mais de detalhe, né? A indução e a dedução. Se o pessoal ainda ficou na dúvida, vamos pegar um pouco mais detalhado aqui, né? Então, a indução. Exemplo de indução. Um cientista observou uma quantidade X de eventos Y com a propriedade Z e em diversas condições diferentes. Portanto, todos os eventos Y possuem a propriedade Z. Certo? Então, o cientista observou a quantidade X de eventos Y com a propriedade Z em diversas condições diferentes. Portanto, todos os eventos Y possuem a propriedade Z. Isso é a indução, né? Dedução. Todos os homens são mortais.
Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Note como a indução parte de uma quantidade de observações singulares e chega numa conclusão universal, todos os eventos Y possuem a propriedade Z, enquanto que a dedução parte de um caso universal, todos os homens são mortais, é uma frase universal, e chega numa conclusão particular, uma conclusão singular, Sócrates, uma pessoa só, é mortal. Então vocês estão vendo aí a diferença dos movimentos do raciocínio. A indução vai do singular para o universal, a dedução, que é o contrário, vai do universal para o singular. Então, explicando a dedução, por que a dedução funciona, um esqueminha aqui de conjuntos, né? A gente pode ver que quando a frase diz assim que todos os homens são mortais, isso quer dizer que o conjunto dos homens, que é a bolinha verde, está dentro do conjunto dos mortais, que é a bolinha amarela. E quando diz que Sócrates é um homem, Sócrates, que é a bolinha azul, está dentro da bolinha do homem, que é a bolinha verde, tá certo? Então, um esqueminha aí de conjuntos para a gente entender melhor, né? Por que a gente conclui que Sócrates é mortal? Porque o conjunto de Sócrates está dentro do conjunto dos homens, e o conjunto dos homens está dentro do conjunto dos seres mortais. Por consequência lógica, o conjunto de Sócrates também está dentro do conjunto dos seres mortais, a bolinha azul e a bolinha amarela. O que a gente pode ver desses raciocínios aí? Vamos ver mais algumas informações, né? A dedução é um raciocínio seguro, que significa ser um raciocínio seguro. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, é impossível, num raciocínio de dedução, você ter premissas verdadeiras e a conclusão falsa. O que é premissa, professor? Premissas são as frases iniciais, conclusão é a frase final, que fecha o raciocínio, tá certo? Então, na dedução, se você tem frases iniciais verdadeiras, o desfecho do raciocínio tem que ser necessariamente verdadeiro, ou seja, é impossível ser falso. E a indução, do lado de cá da tela agora. Esta forma de raciocínio não é segura, né? Ao contrário da dedução, né? Ou seja, é possível que todas as premissas sejam verdadeiras e mesmo assim a conclusão seja falsa. Então é o contrário da dedução. Na indução é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então esse é o problema da indução, né? É possível justificar a indução? Este é o chamado problema da indução. Em um raciocínio indutivo, a verdade das premissas não garante a verdade da conclusão. Como então justificar a indução? Algum indutivista poderia argumentar que os resultados obtidos por indução seriam suficientes para justificá-la. Da seguinte maneira, um raciocínio indutivo na astronomia previu corretamente a data da passagem de um cometa pela Terra, um outro raciocínio indutivo previu corretamente que um medicamento iria curar a doença de um paciente, uma outra indução previu corretamente a carga máxima que um avião pode levar em voo, e assim por diante. O problema deste tipo de justificação seria que ele tenta utilizar o raciocínio indutivo para justificar a própria indução, como se a soma de vários sucessos da indução garantisse a sua validade restrita. Isso é um raciocínio indutivo, né? Mas não podemos aceitar este raciocínio. Seria novamente um erro lógico aceitar um raciocínio indutivo para justificar o raciocínio indutivo. Seria aceitar o que se quer justificar como sua própria justificativa. Então, a indução não tem uma justificativa estritamente lógica, porque não é um raciocínio seguro, tá certo? E não tem uma justificativa pelas experiências realizadas, porque a gente precisaria da indução para alcançar a justificativa da indução, se você partir das experiências realizadas com sucesso. Ok? Então, por que a indução não é segura? Eu acho que eu podia falar um pouquinho mais disso, né? Por que a indução não é segura? Porque é completamente concebível você pensar no exemplo, assim, por exemplo, de que uma pessoa observou vários cisnes, por exemplo, e sempre só encontrou cisnes brancos. Né? Se a pessoa apenas observou cisnes na vida toda e só encontrou cisnes brancos, quer dizer que todos os cisnes são brancos? Não, alguns cisnes são negros, né? Tá certo? Um outro exemplo, o exemplo do peru. Que é dado pelo filósofo Bertrand Russell, né? Um peru que é alimentado todos os dias às 9 horas da manhã. Se ele continuar sendo sempre alimentado às 9 horas da manhã, ele pode concluir por indução que todos os dias até as 9 horas da manhã ele sempre será alimentado. Só que um dia, o problema do peru é que um dia chega o Natal, né? E aí ele não vai ser alimentado às 9 da manhã, tá certo? Por quê? Porque vão comer o peru, tá certo? Então, assim, o raciocínio da indução, só porque você vê uma coisa acontecer várias vezes, não garante que vai sempre acontecer, tá certo? É também chamado o problema de Hume. David Hume, no século XVIII, apontou esse problema, tá certo? Então, vamos continuar. Continuação do problema da indução. Um outro problema agora. Um outro problema para a concepção indutivista da ciência é que não é possível determinar com exatidão quantos experimentos seriam necessários para alcançar uma prova segura por meio da indução. Quantos?
Se algum físico quiser provar que os metais se expandem quando aquecidos, quantas barras de metal ele precisaria aquecer? 10 barras, 100, 1000? Como decidir este número? Não tem nenhuma base lógica para decidir esse número, tá certo? Ainda mais, pior ainda mais a situação da indução. Ó. Em quantas condições diferentes as experiências teriam que ser realizadas? Que vocês lembram que a gente falou que a indução parte da ideia que um grande número de observações em condições diferentes levam a uma conclusão segura, né? Mas em quantas condições diferentes as experiências teriam que ser realizadas? Parece simples supor que o físico acima precisaria testar vários metais diferentes em várias temperaturas elevadas diferentes para provar que os metais se expandem, né? Mas como decidir a quantidade exata das variações de condições? Como decidir que algumas variações de condições são irrelevantes para o experimento? Como é que se decide isso? Será que variar o dia da semana importaria nesse experimento? Se você fizer a experimentação na segunda, na terça ou na quarta, será que isso importaria? Será que você teria que fazer esse experimento em dias diferentes para conferir? Ou será que variar a identidade do cientista iria ser relevante para o experimento? Ou a marca do sapato do cientista? Ou o endereço do laboratório? Ou muitas outras coisas, né? O nome da mãe, o nome de solteiro da mãe do cientista importa na elaboração do experimento? A gente sente que não, né? A gente pressupõe que não. Você quer estudar a expansão dos metais, o nome do solteiro da mãe do cientista não deve influenciar o resultado do experimento. Mas como é que a gente sabe isso a partir da observação? Note que a visão ingênua básica da ciência é que a ciência parte sem teses preconcebidas a partir da observação para chegar numa conclusão. Mas parece que para a gente separar o que é relevante do que não é relevante para um experimento, a gente precisa já ter uma tese preconcebida do que é relevante e do que não é relevante. Então toda essa visão de ciência desmorona, pessoal, tá certo? Mais uma tentativa de salvar a indução aqui, né? Recuo para a probabilidade. Pode parecer então que a solução para a indução seria abandonar uma visão determinística quer dizer com 100% de certeza, do raciocínio indutivo, em favor de uma concepção probabilística do mesmo raciocínio. Será esta a solução? Será que é esta a solução? A versão probabilística do raciocínio indutivo funcionaria da seguinte forma. Vamos ver um exemplo aqui. Um cientista observou uma quantidade X de eventos Y e todos apresentaram a propriedade Z. Portanto, ou como a conclusão é diferente, né? Você coloca a palavra provavelmente na conclusão. Né? Provavelmente, é só essa a diferença. Todos os eventos Y possuem a propriedade Z. Este raciocínio é mais justificado do que o modelo de indução comum? Na verdade, não é, tá certo? Todos os problemas que apontamos antes no raciocínio indutivo continuam existindo nesta formulação probabilística. Né? A probabilidade é, na verdade, um instrumento ruim para se aplicar no modelo indutivo de ciência, pois não há como determinar o número total de casos em toda a natureza, a ser comparado com o número de casos observados. Né? Então, assim, não tem como você fazer um cálculo da probabilidade de um resultado, porque você não tem como saber a quantidade total dos eventos Y, para você observar todos os eventos Y. Né? Você precisaria observar todos os exemplos Y, mas a indução não permite fazer isso, né? Observar tudo de alguma coisa. O que significa que não há como determinar o percentual de confiabilidade da conclusão alcançada. O percentual de confiabilidade, que seria a atração, né, do recuo para a probabilidade, não tem como ser determinado, tá certo? Então os problemas persistem. Né? Mesmo com o recuo para uma indução probabilística, os problemas da indução persistem. Continuamos sem ter uma maneira de determinar o que constitui um número grande o suficiente de observações singulares ou de condições diferentes de experimentação. E o abismo entre as observações singulares e a conclusão universal continua existindo. Que abismo é esse? É aquilo que eu falei. Não há um número suficiente de observações de casos singulares que garantam a validade de uma conclusão universal pelo raciocínio indutivo. Não há um número disso, tá certo? Então existe um abismo entre a observação singular e a conclusão universal que a indução quer alcançar através da generalização. Não tem como alcançar. De maneira segura, logicamente segura. Por estes motivos, faz-se necessária uma compreensão diferente da ciência. Um modelo de ciência que não dependa da validade lógica da indução, que a gente não tem nunca como garantir, e nem defenda que se deve partir de uma observação neutra sem teses preconcebidas de casos singulares para se formular uma teoria universal. Então essa ideia da observação neutra de casos singulares para chegar numa lei universal, tudo isso tem que ser abandonado para a gente construir uma visão coerente da ciência. Só que como é que seria esse modelo coerente da ciência, a gente vai ver na próxima aula, tá certo, pessoal? Se cuidem aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.